deserto e as pessoas iam para ouvir a sua mensagem. Era dura, mas as pessoas iam ouvir porque viam na dureza sinceridade. Porque João pregava duro, mas ele tinha uma vida que era coerente com aquilo que ele falava. E o maior poder do discurso não está na capacidade de verbalizar, mas sim na conduta que se tem. O maior poder do discurso não está na retórica, na dicção, na forma com que o verbalizador usa a espinha dorsal de um texto. Não, o maior poder do discurso está na praticidade de vida, na conduta. E João tinha esse perfil. O perfil de João não reprovava o que ele pregava. João não era pego nas suas palavras. E é por isso que as pessoas desciam até o Jordão para poder ouvir João. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre as prenúncias do seu nascimento. Verso de número 5 do capítulo 1 diz assim: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome era Isabel. A Bíblia diz que no período em que Herodes assentava na cadeira governamental da Judéia, no período em que Herodes tinha na mão o cetro, a coroa na cabeça, o manto nas costas e o trono para acomodar. No período em que Herodes governava, que ele estava com o cetro na mão, regendo, impetrando leis e tendo autoridade sobre os judeus. Nesse mesmo período existia o ministério sacerdotal, e no ministério sacerdotal existia um homem chamado Zacarias. Quando eu percebo aqui no primeiro verso, eu vejo aqui dois sistemas governamentais: o sistema governamental terreno, representado por Herodes; o sistema governamental espiritual, representado pelo sacerdócio. E entre os sacerdotes estava Zacarias. Esse Zacarias é da tribo de Abias, sim, da ordem de Abias. Esse Zacarias tem uma mulher cujo filha é das filhas de Arão, e cujo nome dessa mulher é Isabel. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que está em evidência Herodes, está em exercício Zacarias, está do lado de Zacarias Isabel. Nesse período que tem um cenário preparado, uma estrutura monárquica funcionando, uma estrutura sacerdotal funcionando, existe uma funcionabilidade tanto no sistema monárquico como no sistema eclesiástico. Eclesiasticamente, nós percebemos que Zacarias está ativo, está atípico, está em santidade, está em comunhão, está exercendo o seu ministério com notícia. Zacarias está sendo aprovado pelos homens, mas muito mais que isso, está sendo reconhecido por Deus. Porque às vezes o homem aprova, mas Deus reprova. Às vezes o homem aceita, mas Deus rejeita. Às vezes o homem se convence, mas Deus não dá ouvido. Às vezes o homem acha muito bom, mas Deus está reprovado. Às vezes o homem diz: em público é bom, mas Deus diz: em quatro paredes é perverso, glória. Às vezes o homem diz: em público tá para cima, tem nota, mas Deus diz: na particularidade não tem a intimidade que professa diante da sociedade. Mas eu vou pregar porque Deus está mandando rapidinho, em nome de Jesus Cristo. Verso de número 5 do capítulo número 1 do Evangelho de Lucas: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, aleluia, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus. Verso 6 assim: e eram ambos justos perante Deus. Deixa bom o som, depois te dou mais um abraço. E eram ambos justos perante Deus. Zacarias não era justo diante do homem, Isabel não era justa diante do homem. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus. Porque tem gente que é justo diante do homem, mas é injusto diante de Deus, oh glória. Tem gente que é aprovado pelo homem, mas é reprovado por Deus. Só que quando nós olhamos para Zacarias e olhamos para Isabel, a Bíblia diz que eles eram ambos justos perante Deus. Outra coisa,
A casa não era dividida. Não é Zacarias crente e Isabel na balada, oh glória. Não é Isabel crente e Zacarias na balada, oh glória. Não é Isabel orando e Zacarias murmurando no TikTok, na internet, no videogame, oh glória, oh glória, oh glória. Não era Isabel buscando e Zacarias na vida de fornicação, de prostituição, não. Não era Zacarias orando e Isabel com a unha desse tamanho, aquela unha de gel que não pode picar cebola, que não pode lavar vasilha, não era Isabel, aquela mulher indecente, imoral, oh glória, que vê a casa bagunçada, desorganizada. Isabel e Zacarias, eles andavam em santidade, em comum acordo diante de Deus. A casa servia a Deus, oh glória, oh glória. A casa, vou pregar, a casa, tu vai ver, oh glória, tu vai entender porque Deus segurou aqui. Deus não te trouxe aqui por trazer, Deus te trouxe aqui porque Ele quer tratar contigo. Deus quer arrastar a tua cara no chão, para tu entender que Ele conhece a tua particularidade, que Ele sabe quem você é. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Você não compareceu diante de um pregador, não. Você não compareceu diante de um artista, não. Você não compareceu diante de um mito, oh glória. Aqui não tem alguém que está atrás de holofote, oh glória. Aqui não tem alguém que está atrás de fama, não. Você compareceu diante de um profeta, diante de alguém que está a serviço do mestre, oh glória. E o mestre está dizendo, eu quero que a casa seja arrumada, oh glória. Eu quero que bata o prumo no canto da casa. Eu quero que coloque o esquadro para endireitar o que está torto, oh glória. Eu quero alinhar o que está torto, levantar o que está tombado, curar o que está enfermo, para que a minha glória seja derramada. Verso de número 6. Preste atenção na leitura. E eram ambos justos. A Bíblia não diz que Zacarias era justo. A Bíblia não diz que Isabel era justa. A Bíblia diz que ambos, os dois, eram justos. Olha o texto. E eram ambos justos, vivendo irrepreensivelmente. Deixa bom, depois te dou um abraço. Vivendo irrepreensivelmente. Eles eram justos e irrepreensíveis. Oh glória. Está dizendo aqui, Isabel e Zacarias não têm dupla personalidade. Isabel e Zacarias não têm caráter dobro. Isabel e Zacarias não dá mau testemunho. Isabel e Zacarias não têm vida maquiada. Eles são irrepreensíveis, eles são justos diante de Deus e irrepreensível diante da sociedade. A sociedade olha para eles e diz que é crente, não tem jeito. É crente. Oh glória, Zacarias passava com Isabel e alguém dizia é crente. Tu vai entender porque que Deus sustenta homem. Porque tem gente que acha que diz assim, não. Homem não pode ser sustentado por Deus. Deus não sustenta pilantra, mas homem de Deus ele sustenta, tá? Ele sustenta sim, homem de Deus, oh glória. Homem de Deus, ele coloca arroz no prato, oh glória. Dá o dinheiro da luz, dá o sapato, dá o paletó, dá a gravata. Deus não sustenta, é bandido. Mas homem que tem caráter, Deus sustenta para que o reino seja propagado. Vem comigo, por favor. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Verso de número 6, a parte B. Em todos os mandamentos do Senhor e em todos os preceitos. Espera aí. Eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensível porque eles não quebravam o mandamento. Eles não violavam os preceitos do Senhor. Eles falavam e viviam. Eles pregavam e viviam. É isso que está faltando. Eles pregavam e viviam. Fecha teu olho. Por que não se prega mais sobre o segundo casamento? Porque tem um bando de gente no segundo casamento. Por que não se prega mais sobre divórcio? Porque tem um bando de gente largando a mulher para ter outra. Já vou pregar. Talvez tu vai dizer, não gostei dele, ô glória. Agora eu vou dizer para ti aqui, tu quer ser obreiro, ô glória. Você comeu a carne, agora rola o osso. Agora até o final, ô glória. Se quer ser obreiro, vai ter que ficar até o final. Troquei de família. Trocou de família, perdi o céu. Não perdeu o céu, mas perdeu a prerrogativa para poder pregar sobre casamento. Porque não tem como pregar sobre aquilo que não tem. O que é que eu posso fazer se eu perdi minha família? Pode carregar banco, pode limpar a igreja,
pode manobrar carro, pode tomar ceia, pode continuar crente. Eu posso doutrinar? Não, não pode. Vem comigo, por favor. Amanhã vocês vão voar no poder, tá? Eu estou sentindo isso, que amanhã vai ter poder demais aqui. Amanhã vai ter poder, vai ter poder. Amanhã lança, né? Hoje é cantor, mas amanhã lança. Amanhã vai ter poder, vai ser poder para todo lado. Mas hoje você vai ficar um pouquinho travado no lugar. Amém. Vem comigo. E eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. Aleluia. Vírgula. Peraí, então ele é justo, ele guarda o mandamento, ele tem bom testemunho, mas ele não tem filho. Ele não tem filhos. Mesmo sendo quem ele era, ele não alcançou a benevolência, o favor da paternidade. Mesmo sendo quem ela era, ela não tinha alcançado a benevolência, o favor da maternidade. Oh, glória. Mas o fato de não ter recebido o que eles desejavam não tirou eles da posição que Deus tinha colocado. É isso que eu quero dizer. O fato de não ter recebido o que desejava não tirou eles da posição que Deus tinha colocado. E eu vou te provar isso aqui agora. Porque tem muita gente que quando não recebe o que Deus dá, sai da posição que Deus colocou. Oh, glória. Porque tem muita gente que quando não vê o que Deus prometeu cumprir, ou quando não recebe o que deseja, abandona a posição que Deus deu. Oh, glória. Só que eu encontro aqui um homem que é justo, um homem que é irrepreensível, um homem que é íntegro. Ele e a sua esposa são crentes. E eu percebo que o texto diz que ele não tinha filhos no plural. Oh, glória. Mas eu percebo aqui, no decorrer do texto, no decorrer do verso, que esse homem mesmo não tendo o que ele precisava, ele continua na posição que Deus colocou. Oh, glória. Ele está dizendo, eu não estou na posição por aquilo que eu tenho. Eu estou na posição porque ele é. Oh, glória. Eu não estou na posição porque eu recebi. Eu estou na posição porque ele é Senhor de tudo, é Senhor sobre todos, e ele está acima de tudo. Levante a tua mão, por favor. Independente do favor ter alcançado a tua vida, não, permaneça na posição que Deus te colocou. Oh, glória. Independente de ter sido regalado ou molhado pela benevolência, pelo favor de Deus, permaneça na posição que o Senhor te colocara para a glória do nome dele. Verso de número 7. E não tinham filhos. Aí vamos para os agravantes. Vamos para os agravantes, os quais levou esse casal a não possuir filho. O que é filho? Filho é alguém que tem as nossas características cromossômicas biológicas, que tem o nosso DNA, que vai levar o nosso nome, que vai dar continuidade na nossa história. E para um judeu, não ter filho macho, não ter alguém que dá continuidade à sua árvore, é uma decepção muito grande. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo uma casa improdutível a nível de criança. Não tem bebê, não tem ninguém chorando, engatinhando pela casa. Isabel ouvia o choro da criança do vizinho, mas não tinha choro em casa. Isabel via a mulher do vizinho amamentando a criança, mas ela não amamentava. Zacarias via as crianças do vizinho correndo, mas ele não tinha criança. Mas mesmo assim ele continuou no exercício da função que Deus lhe deu. Vou te provar agora. Mesmo sem ter o que ele precisava ou o que ele desejava, ele permaneceu fazendo o que Deus mandou. Oh, glória. Verso de número 6. Oh, glória. Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isabel era estéril. O que é esterilidade? É uma mulher que nasce sem os óvulos. Ela nasceu sem a capacidade de gerar. Ela nasceu sem os óvulos, porque a mulher já nasce com a quantidade de óvulos. E ela vai envelhecendo e vai perdendo os óvulos. A capacidade de gerar vai diminuindo de acordo com que a idade vai passando. Zacarias, ele é produtivo, mas Isabel nasceu sem os óvulos. O tempo
passou. Isabel chegou na sua infância, na sua adolescência, na sua mocidade, na sua melhor idade, mas ela não gerava. Contraiu núpcias com Zacarias, mas ela não gerava. Zacarias tinha semente. A palavra semente no vulado latim, ou sêmen no vulado latim, quer dizer semente. Semente é a capacidade de dar continuidade a uma raça, ou proliferar uma espécie. Zacarias tem semente, mas Isabel não tem os óvulos. Isabel não pode gerar. Então o primeiro fator aqui negativo nessa casa é que Isabel, ela é estéril. Isabel é estéril. O texto diz que ela tem uma enfermidade. Ela nasceu sem os óvulos. Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. A segunda prerrogativa negativa. A primeira prerrogativa, a esterilidade. A segunda prerrogativa, a idade avançada. Agora, além da mulher ser estéril, o marido é velho. Os dois estão com a idade avançada. E o que acontece com o homem? O período produtivo do homem é dos seus 13 anos de idade até os seus 70. Depois em diante, ele já perde a capacidade de gerar. Já gera, mas a capacidade é mínima. Qual é o período fértil da mulher? É dos seus 13 e 14 anos de idade. 13 anos de idade até os seus 42 anos de idade. É o período bom. Daí em diante, a gestação de risco. As 39 semanas ou os 9 meses que a criança fica no ventre, quando a mulher engravida, pós esse período de tempo, é de risco. Quando eu olho para esse cenário, eu vejo uma mulher estéril, eu vejo um homem de cabelo branco, da pele enrugada, com os olhos cansados, com as mãos trêmulas. Isabel já está com a idade avançada, não ovula mais, oh glória, já entrou na menopausa, oh glória, já está com o ciclo vencido, o pé já está rachando, o líquido do corpo já está vazando, a pele perdeu a tenacidade, os cabelos estão brancos na cabeça. Isabel está com a carcaça velha, Zacarias está com a carcaça velha, mas Deus está olhando do céu para a terra, está dizendo: está velho, mas está no centro da minha vontade, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O cabelo está branco, mas está no centro da minha vontade, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Nasceu sem óvulo, mas está no centro da minha vontade. Eu imagino Deus olhando do céu dizendo: eu sou o Senhor que criou o útero, a placenta, o ovário, as glândulas mamárias. Quando eu quero fazer, eu não respeito a menopausa. Eu não quero saber se tem 70, 90, 150, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa, porque havendo eu dito farei, e havendo prometido eu cumprirei. Quando Deus olha no céu para a terra, Deus não te vê fazendo hora extra na terra. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem um negócio contigo. Se você está aí, cabelo branco, pele enrugada, 80, 90 anos de idade, tu não desceu a sepultura ainda, é porque Deus ainda tem projeto. Deus ainda tem algo grande para realizar na tua vida. Alguém diz: está demorando a morrer. Deus diz: não, está vivo ainda porque tem promessa. Oh glória. Alguém diz: vai receber o quê? Deus falando: eu estou conservando ela de cabeça branca para ela ver o neto dela ser pregador, oh glória, para ver a neta dela ser missionária, oh glória. Eu estou mantendo ele de cabeça branca para ele ver os filhos dele pregando a palavra, oh glória. Eu fiz uma promessa para ele e ele não desce a sepultura, oh glória, enquanto eu não cumprir a promessa, oh glória. Deus está dizendo: eu estou te segurando na terra, porque ainda tem notícia do céu para a tua vida, porque ainda tem notícia do céu para a tua vida. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Verso 8. E aconteceu, só solta minha voz no microfone, por favor, só solta minha voz um pouquinho mais, obrigado. Só solta minha voz, só, tim, 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 obrigado. Não é o som, é eu mesmo, tá? Sou eu mesmo. E depois você vai receber mais um abraço, tá? Lá fora ele me cobrou um abraço. Ele me viu e falou assim: ó, dá um abraço aí. Falei: agora, vou pagar agora. Embora daqui devendo ser nada, já abracei já. E o bom é que ele me abraçou e a tinta não soltou. Tinta ficou. Verso de número 8. Obrigado, vaso. Deus abençoe. Verso de número 8. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, aconteceu que ele exercendo o sacerdócio. Sabe o que é exercer o sacerdócio?
colocar em prática o chamado. Tem noção do que Deus está falando aqui essa noite? Você tem ideia? Ele não ficou na plateia observando, procurando um defeito em alguém. Ele tinha dificuldades, mas está exercendo um sacerdócio. Ele tinha suas demandas em casa, as suas demandas, mas ele está exercendo sacerdócio. Ele tem problema porque sua esposa não engravida. A idade chegou para ele, mas ele está no exercício do sacerdócio. Exercitar aqui é cumprir o chamado. Zacarias está cumprindo ele. Peraí, ele tem deficiência, mas está cumprindo o chamado. Ele tem problema, mas está cumprindo o chamado. Sabe qual é o problema dessa geração? É que o seu problema te impede de adorar o Deus que te chamou. A tua luta está te impedindo de adorar o Deus que te chamou. Os teus problemas estão te tirando da presença do Deus que tem poder para mudar a tua história. O Senhor está dizendo para alguém aqui: não me espere resolver o teu problema para fazer aquilo que eu te mandei, oh glória. Porque enquanto você faz o que eu te mandei, eu trabalho em favor da tua vida. Enquanto você cumpre o teu chamado, eu entro com providência, eu entro com milagre, eu opero maravilha. Você pode ser imperfeito, mas Deus está te aperfeiçoando no exercício do chamado, do ministério. Como é que é? Deus está aperfeiçoando. Sim, Deus está aperfeiçoando. Enquanto você está exercendo o chamado, Deus está te aperfeiçoando. Deus está te moldando, lapidando, trabalhando, tirando as arestas. Prova isso em Efésios capítulo número 5, se eu não me engano, verso de número 7 em diante, diz assim: porque o mesmo Deus que subiu aos céus é aquele que desceu até a extremidade da terra, 4, que levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, porque ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Ele chamou para quê? Para aperfeiçoar os santos. Espera aí, então o santo não é perfeito. Os santos são aperfeiçoados. Você não está aqui porque você é perfeito. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito. Eu estou aqui andando com aquele que é perfeito para ser aperfeiçoado. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou andando com ele, moldado por ele, oh glória. Eu vou andando com ele, lapidado por ele, oh glória. Eu vou andando com ele, trabalhado por ele. Vou pregar porque Deus está mandando. Eu vou andando com ele e sendo moldado, morfado, transformado, transformado por ele. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o gênero é definido. Quando se nasce, nasce macho e se nasce fêmea. Mas o caráter é uma projeção. O nosso caráter é projetado de acordo com o nosso ciclo de amizade. Os nossos relacionamentos interpessoais vão contribuir para a projeção do nosso caráter. O que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que se você anda com quem é malandro, você vai ser malandro. Se você anda com quem é mulherengo, você vai ser mulherengo. Se você anda com a fanqueira sem vergonha, pilantra, tu vai ser fanqueira sem vergonha, pilantra. Mas se você anda com a mulher de oração, tu vai orar. Se você anda com o homem de Deus, tu vai ser cheio de Deus. Se você anda com quem tem, tu vai ter. Se você anda com quem é vazio, tu vai esvaziar. Se você anda com quem adora, tu vai adorar. Mas se anda com os murmuradores, vai murmurar. Mas essa noite eu profetizo que o Espírito Santo é o teu guia, é o teu aio, é o condutor, é o Senhor. Tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo. Ele maicando, elaicando, nicando, maixe, elemando, naicando, manacando, raiaxúria, elai suve, naique, elebrando, nadodo, comandada da candaraia. Abra as suas mãos, pastor Tiago, abra as suas mãos, elevai a sua, elemeu, fotomando, enxenei, lebrai, fantomai, Axúria. Hoje, enquanto almoçávamos, coloquei minha mão sobre a tua mão. Oh glória. Quando eu coloquei minha
minha mão sobre a tua mão. E quando ia verbalizar, o Espírito de Deus, oh glória, que fala com o homem, mas não rouba a consciência. O Espírito de Deus que usa o homem, mas não rouba a consciência do homem. Porque o homem que é usado por Deus, ele não perde a consciência. Não. O homem que é usado por Deus, ele tem equilíbrio. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Escuta o que eu vou dizer, isso aqui é Bíblia, santo. Escuta o que eu vou dizer. Quando botei minha mão sobre a tua mão, Deus mostrou um diamante, oh glória, pousando sobre a tua mão. Eu pensei, é prosperidade, oh glória, é coisa material, oh glória. Deus me disse, não, diga para o meu servo, aleluia, que virão desejos de parar, vontade de não mais fazer. Alguns vão distanciar, outros não vão cumprir com aquilo que prometeu. Mas diga para o meu servo, se ele permanecer, ele verá o que eu farei através da vida dele. E diga para o meu servo que eu estou entrando na casa dele, tocando no coração dela, que eu estou mudando, moldando, transformando. E diga para o meu servo que ela será ombro com ele, e que o chamado e o ministério será grande na terra, maior que ele pensa que é, porque eu sou Deus, e agindo eu, quem impedirá? Andou elemando nascer. Levante a mão para o céu quem pode. Levante a mão para o céu quem tem. Isso aqui é para Deus. A glória é para Deus. O louvor é para Deus. A adoração é para Deus. Grande aqui é Deus. Poderoso aqui é Deus. Digno de glória aqui é Deus. Todo poder pertence a Deus. E aconteceu que exercendo ele quem? Zacarias, o sacerdócio, aleluia. O sujeito que não está oculto, o sujeito que está explícito, já foi dado nome aos agentes que estão envoltos desse texto, grande texto desenrolado. Do texto, do desenrolado texto, o sujeito aqui é Zacarias, outro sujeito é Herodes, outro sujeito é Isabel. E a Bíblia diz da seguinte maneira no verso de número 8, do capítulo 1 do Evangelho de Lucas: e aconteceu que exercendo ele quem? Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, diante de quem? Diante de quem? Diante de quem? Zacarias não fazia para que os homens vissem. Zacarias não fazia para ser aprovado pelos homens. Zacarias fazia porque ele foi aprovado por Deus, oh glória. Oh glória. Uma coisa é fazer para ser aprovado pelos homens, outra coisa é fazer porque foi aprovado por Deus. E quem foi aprovado por Deus, não adianta levantar, porque Deus não vai deixar parar aquele que é aprovado. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deus está dizendo, quem é aprovado por mim, sente a minha presença, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu broquel, eu sou o teu guarda, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, desde agora e para sempre. Está cumprindo o sacerdócio diante de Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Parou porque fazia para o homem. Parou porque esperava reconhecimento humano. Parou porque esperava elogio. Parou porque não aguentou os ataques, não aguentou as indiretas, não suportou a fúria. Efa, namafa corrachúria, erevá, faná, levava comanácia. Fecha o teu olho, fecha o teu olho. Você esqueceu de José? José foi perseguido, José foi maltratado, tinha um chamado. José foi assediado, vou falar primeiro. José foi rejeitado pelo sonho. Sim. José foi debochado pelo sonho. Sim. José foi invejado pelo sonho. Sim. Foi vendido pelos irmãos por causa do projeto que Deus tinha. Mas José não olhou a mágoa do ressentimento, nem a inveja dos irmãos. Ele foi para a cisterna, mas não abriu mão da promessa. Tiraram o manto de José, a túnica colorida, mas não tiraram a moral de José, oh glória. Ele perdeu a túnica, mas não perdeu a moral. Já vou pregar, Jesus, oh glória. Dentro
dentro do poço. José foi tirado com vida porque Rubens teve misericórdia. Venderam José para o Egito, colocaram na gaiola, levaram para o Egito. Dentro do Egito venderam para a casa de Potifar. No lugar da túnica colorida, ele recebeu um avental. Perdeu a túnica, que é uma promessa, e recebeu um avental que é de empregado. Oh glória, oh glória, oh glória. Túnica, herdeiro. Avental, servente da casa. Oh glória. Só que José perdeu a túnica, mas não perdeu a essência. Oh glória. Porque o que o homem dá, o homem tira, mas o que Deus dá, ninguém tira. Eu vou pregar porque Deus está mandando. A túnica quem deu foi Jacó, mas a promessa quem fez foi Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. O avental quem colocou foi Potifar, mas a promessa quem fez foi Deus. Oh glória. Tá de avental, tá na casa, tá lavando prato. A mulher de Potifar, pote à toa, passou um perfume diferenciado, colocou uma roupa mais fina, deu uma descolorida na laje, fez uma marquinha, colocou uma tatuagem, colocou um piercing no umbigo, colocou uma unha grande, tocou a campainha e falou: José, vem cá, não tem ninguém na casa. Potifar saiu, deita comigo. José olhou para o céu e falou: não tem homem, mas tem Deus. Oh glória. O homem não está vendo, mas Deus está vendo. Oh glória. A mulher de Potifar falou: José, você é lindo, eu te quero. José falou: eu sou lindo, mas tenho promessa. Oh glória, oh glória. A mulher de Potifar falou: José, tudo que eu quero eu possuo, eu tomo posse. Quando ela chegou diante de José, meteu a mão nele e falou: sai, pombagira, sai, sai, me larga, pombagira, eu sou crente. Ela segurou o avental. Oh glória. Ele falou: solta, 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 eu tenho promessa. Eu sonhei que estava no campo atando fecho, e o meu fecho levantou, e os outros fechos inclinou. Eu sonhei, oh glória, que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam diante de mim. Oh glória. Já vou pregar porque Deus está mandando. Ai, 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 Jeová. Ai, 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 ai. Oh glória. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam diante de mim. Eu não tenho tempo para deitar contigo, mulher Potifar. Ela disse: eu te quero, eu te quero, eu te quero. Ela segurou o menino saiu, o avental ficou na mão. Ela pegou o avental. José começou a correr e pensou: perdi a túnica, agora perdi o avental. Oh glória. E correndo, eu conjecturando. A conjectura é um recurso da homilética para abrir a faculdade psicológica do ouvinte, para discernir o que eu estou dissertando. Vou conjecturar. José começa a correr, o avental fica na mão. Oh glória. Correndo, José pensa: perdi a túnica que papai deu, perdi o avental. Oh glória. Que Potifar deu. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. E correndo, José olha para trás, dá uma olhadinha e diz: eu perdi a túnica, papai deu. Eu perdi o avental, oh glória, que Potifar Deus. Mas eu não vou perder a promessa, porque a promessa quem deu foi Deus. Pode levar a túnica, pode levar o avental, mas não leva o meu caráter, não leva a minha conduta, não leva o meu bom nome. Levante a mão que eu vou profetizar. José está dizendo: eu prefiro o cárcere sem adulterar que o palácio em adultério. Deixa eu pregar, porque Deus está mandando. José está dizendo: eu prefiro o cárcere sem adulterar que o palácio em adultério. José está dizendo: o que me faz não é a posição, o que me faz é a minha comunhão. Se o menino fosse desviado, se o menino fosse de caráter dobre, eu diria: não tem ninguém vendo, vou fazer minha vez aqui, vou ser gingolô dessa mulher, vou dormir com ela, deitar com ela, vou usufruir de tudo que tem no Egito. Mas José está dizendo: eu prefiro o cárcere com Deus que o palácio sem Deus. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Já estou finalizando minha oportunidade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, o problema é que tem muita gente que esqueceu que é para Deus que está fazendo. Esse é o problema. Deixa eu dizer para ti uma coisa aqui, que eu posso dizer porque eu sou itinerante. E não digo isso por vanglória. Eu sinto o peso da responsabilidade da itinerância. Eu Juarez Tavares, tenho sentido o peso do chamado e a responsabilidade. Tenho sentido. Nesses últimos dias, eu senti que a carga aumentou. Pastor Tiago, aumentou o peso, a pressão aumentou. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, ainda lá em Sabará, eu sonhei um sonho, que eu estava dentro de um ônibus, e o ônibus estava desgovernado. O ônibus estava batendo
Pastor, de um lado para o outro, do outro na pista, no canteiro de um lado, no canteiro do outro. Batia no meio da pista, batia do outro lado. Desgovernado. E eu levantei no fundo do ônibus. E segurando nas hastes, eu comecei a andar dentro do ônibus para chegar na frente. E quando eu cheguei na frente, onde fica o motorista, o ônibus estava sem motorista. Ele estava desgovernado porque não tinha ninguém na direção. Aí uma voz me disse: assenta-te e segura o volante. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Quando eu assentei e segurei o volante, eu pensei, é para parar. E a voz me disse, não freia, só coloca o ônibus na via. Ô glória, ô glória. E quando eu firmei o volante, quando o ônibus ficou em linha reta, numa velocidade alta, a voz me disse, é assim que está a itinerância no Brasil. Ela está desgovernada, mas eu estou te levantando para colocar em ordem o que é desorganizado e para chamar atenção naquilo que ninguém chama, para que o meu nome seja glorificado. Senhores, eu não prego como eu prego porque eu quero. Eu fui treinado para pregar de forma diferente. Eu não prego como eu quero porque eu acho bom, porque como prego, sou bombardeado. Mas quando deito na cama eu sinto paz. É muito bom ter paz com Cristo. É muito bom saber que ao tombar entraremos na glória. Vem comigo, por favor, vamos lá. Vem comigo. Zacarias fazia diante do Senhor, porque ele exercia o sacerdócio diante de... Tem muita gente para pouco barulho. Ele exercia o sacerdócio diante de... Diante de... Você está fazendo para... Você está louvando a... Se você ensina na escola é para... Se você varre a igreja é para... Se você vende na cantina missionária é para... Se você contribui é para... Se você ora é para... Não é para os homens, é para Deus. Sabe o que é tremendo? Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada. Vamos lá para poder finalizar e vocês descansarem, porque amanhã o fogo cai. Ia estar aqui amanhã. Eu vi esse homem pregando com essa Bíblia, eu falei, se fosse com outra, então ele voava aqui. Vem comigo, por favor, vamos lá. Cadê meu sonoplasta? Dorme não. Não dorme não. Fica acesa aí comigo aí, em nome de Jesus. Né? Não dorme. Estou de olho em você. E aconteceu que exercendo ele sacerdócio diante de... Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na turma, na ordem da sua turma. Na ordem. Sabe o que é na ordem aqui? Dentro de uma metodologia. Dentro de um método sacerdotal. Dentro de uma organização. Irmãos, quem gosta de piseiro não é Deus. Quem é desorganizado não é Deus. Oh, glória, oh, glória. Deus trabalha com organização. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem trabalha no piseiro, irmão, é Pombagira, é Tranca-Rua, é Zé Pilintra, é Maria Padilha, oh glória, oh glória. Deus é metódico, Deus é organizado. Oh glória, oh glória. E uma das coisas que Deus quer ensinar para a igreja brasileira, que culto tem que ser racional. Culto é racional. Não adianta, fica em pé, pastor Tiago, fica em pé, pastor Tiago. Não adianta, fica em pé, vem na minha frente, pastor Tiago, por favor. Não adianta ficar em pé um na frente do outro assim, que eu bater em cabeça, o tempo todo assim, fica, vai Tiago, vai, faz assim. Eu sei que você sabe aqui, ó, o tempo todo bater em cabeça, sem ser racional. Juarez, Deus não enche de poder, Deus enche de poder. Mas Deus não é um Deus desorganizado.
A palavra está sendo pregada e o outro está lá, rodando, rodopiando. Roda depois, agora ouça a palavra, porque rodar não te liberta. O que te liberta é a palavra. Vamos para a vigília, É 4 horas de pandeiro, é 5 horas de atabaco, é 6 horas, 7 horas, vestido de pano de saco, todo mundo na frente do outro, fazendo a dança do índio, a dança da chuva, mas não lê Bíblia, não ora, não consagra, faz a dança da chuva no templo e prostitui fora dele. Eu repreendo, raça de víbora, bando de escorpião, arrependei-vos! Alguém diz, você pregou em tal trabalho? Eu digo, não. Irmãos, não vai me chamar. Eu não estou fazendo isso para me chamar. Estou dizendo que não cabe, não tem química, não tem liga. Não tem liga. Já vou pregar, tá bom? E eu sei que está tirando foto. Deus te abençoe em Jesus Cristo. Deus vai fazer um negócio na sua vida, viu? Deus vai organizar a sua vida. Deus vai organizar a sua vida. Deus vai colocar a sua vida em ordem. Você está tirando foto, eu te vi ontem tirando foto, eu vou organizar a vida dela. Toda decepção, toda frustração, ó glória. Aleluia. Tudo que colocou ferida no coração dela, ó glória. Ó glória. O passado dela, ó glória, que encheu ela de medo, elevasse. Ó glória. O passado dela, aleluia, que fez ela ficar tímida quanto ao presente e duvidosa quanto ao futuro. Eu vou remover, ó glória, da memória dela, da alma dela, toda frustração, toda decepção, ó glória, para que ela entenda que o projeto que eu tenho com a vida dela é grande. É grande. Afacorachura. Emafacorachura. Ai, achúria. Revácia, aleluia. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, na ordem. Não esqueça, a ordem aqui é organização, metodologia. Não era desorganizado, não. Tinha uma ordem, exercendo o sacerdócio na ordem. Irmãos, olha como é que o inimigo gosta de desordem. Está lembrado o que aconteceu com o profeta Elias? Quando Elias profetizou a seca sobre Israel. 3 anos e 6 meses não caiu água. Por quê? Por causa da rebeldia de Jezabel e de Acabe. Queimaram incenso, levantaram postes, ídolos e altares. Acabe foi manipulado por Jezabel, permitiu a morte de um jezreíta, um homem bom, para tomar posse da vinha. Aí Deus levanta Elias, o tisbita de Gileade. Quando Deus levanta Elias, Elias profetiza e diz, segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. 3 anos e 6 meses não choveu. Acabe ficou com raiva de Elias, queria matar Elias. Elias escondeu. Deus sustentou Elias, falou, Elias, comparece diante de Acabe. Quando Elias comparece diante de Acabe, Elias encontra primeiro com Obadias, o servo de Acabe, que racharam a terra ao meio, procurando água para as mulas. Aí Obadias vê Elias, ele diz, Obadias, diga para Acabe que Elias está aqui. Obadias diz, não tem lugar, que Acabe não te procurou, não quis te matar. E eu agora vou te entregar a Acabe. Ele diz, fala com Acabe, porque Deus tem pressa que Elias vá ter com Acabe. Obadias anuncia para Acabe, Acabe diz para Obadias, será que Elias? E Acabe diz, como é que ele está vestido? Olha bem, Acabe diz, como é que está vestido? Está de sunga na praia? Está sem camisa com a pança de fora no TikTok? Está com a camisa do time gritando na beira da rede? Está com 2 mulheres na rua? Está vendo pornografia de madrugada? Obadias falou, não, ele está vestido de pelo de animal, ô glória.
tem um cinto de couro sobre os lombos, glória. Tem uma vara na mão, glória. E tem uma capa sobre as costas. E quando Obadias descreveu a roupa, Acabe disse: então é Elias, o tesbita de Gileade. Acabe reconheceu Elias pela roupa que Elias estava usando, porque crente é reconhecido até pela roupa que ele veste. Tem gente que diz que é crente com a boca, mas nega com a roupa. Vou pregar porque Deus está mandando, porque talvez amanhã vai ter poder, não vai ter isso. Então tu vai ouvir hoje. Tem gente que é crente com a boca e nega com a roupa. Tem gente que é crente com a boca, mas nega com a conduta, com caráter. É costa de fora, é decotão cavado com uma mão quase pulando para fora. Ô glória, é roupa colada marcando a roupa íntima de baixo. Sai para lá, surucucu do pescoço grosso. Sai para lá, jiboia venenosa. A casa de Deus não é boate, não é praia, não é clube. Aqui não é balada, aqui não é baile funk, aqui não é praça pública. Aqui é a casa de Deus, aqui é Betel, é porta do céu. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem glória dá glória. Eu sei que é difícil dar glória. E quem tem dá glória, aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia adora. Levácia. Aí quando Elias vai ao encontro de Acabe, Acabe vê Elias de longe e diz para Elias: ó, todo rebelde acha que quem prega a verdade é errado. Todo rebelde acha que quem prega a verdade é errado. Não é de hoje, não. Pregar a verdade não nos faz dar autógrafo. Pregar a verdade nos faz ser respeitado pela minoria e rejeitados pela maioria. Pregar a verdade nos faz ser respeitado por uma minoria, mas ser rejeitado por uma massa. A massa não suporta os verdadeiros pregadores. Oh glória. A máfia gospel não suporta os verdadeiros pregadores. O mercado da fé não suporta os verdadeiros pregadores. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O grande clero da igreja brasileira não suporta, oh glória, os grandes pregadores. Oh glória. Os líderes feudais, oh glória, não suporta os pregadores da verdade. Eles não suportam, porque os pregadores da verdade vão combater as suas práticas de corrupção. Os pregadores de verdade, eles vão bater forte contra a prática do pecado. E eles têm prerrogativa espirituais, autoridade espiritual para falar. Acabe disse: és tu, perturbador de Israel. Aí Elias vai dizer: eu não sou, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e serviços balaitas. Elias diz de cara para cá: você é desviado, cabra. Tu é desviado, e desviado dá problema. Aí Elias desafia os profetas de Baal e sobe no gume do monte. É isso que eu queria falar. Quando chega no gume do monte, Elias vê que eles estão imundos e fala: vai primeiro, invoca Baal. Aí eles vão fazer o piseiro. Eles vão fazer todo o movimento. Eu vou falar uns movimentos aqui, talvez você vai achar uma certa semelhança com os movimentos dos profetas de Baal. Mas é o que a Bíblia diz. Eles colocaram um altar, menina da foto. Eles colocaram um sacrifício. E eles começaram a rodear o sacrifício. E gritando: Baal, Baal, Baal. E eles viram Baal não responder. Elias falou: grita mais alto. Aí eles começaram a manquejar. Já viu gente manquejando na hora do culto? Já viu gente que na hora da mensagem ele está manquejando? Ele não para ouvir, mas pula o tempo todo. Ele pipoca o tempo todo, mas não ouve a palavra. Ele pipoca o tempo todo, mas está no terceiro casamento. Ele pipoca o tempo todo, mas dorme com a namorada. Ele pipoca o tempo todo, mas é um pilantra sem vergonha, porque não para ouvir a palavra. Não presta ouvido para a palavra. Escuta aqui, cabra. Alguns homens podem ter mudado, mas a Bíblia não mudou. Para entrar no céu tem que ser crente. É pelo crivo de Jesus que se entra no céu. Eles manquejaram.
Depois que eles manquejaram, eles se cortaram com lança. Eles aspergiram o próprio sangue deles sobre o sacrifício. Eles quebraram o altar, arrebentaram tudo. E Elias falou: grita mais alto. Chama mais alto, talvez Baal está de viagem, talvez Baal está passeando. Grita, talvez Baal está ocupado com outra coisa. E eles gritaram, choraram, reboeram, rolaram no chão, plantaram bananeira, agarraram no teto, deram reteté para lá, reteté para cá, rodopiaram e não aconteceu nada. Não tinha metodologia, não tinha adoração genuína e não adorava o Deus de verdade. Aí Elias falou: agora arreda para lá. Primeira coisa, antes de invocar Deus, faxina na casa. Porque quem baixa em chiqueiro não é o Senhor da glória, é dono de porco. Elias foi lá e limpou o altar, tirou a bagaceira. Elias foi lá e aplanou o altar limpando ele. Depois que Elias limpa o altar, ele abre uma vala em torno do altar que dá para 3 medidas de semente. Eu falei: por que 3? Aí Deus me disse: Juarez, você lembra que Abraão caminhou 3 dias com Isaac? Eu falei: lembro. Isaac não morreu? Eu falei: lembro. Ele disse: Juarez, você lembra que Jó tinha 7 filhos e 3 filhos? Eu falei: lembro. Deus disse: Juarez, você lembra que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que Pedro viu 3 no monte? Eu falei: lembro. Oh, glória. Ele falou: Juarez, você lembra que Pedro negou 3 vezes? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que 3 vezes Pedro confessou? Eu falei: lembro. Oh, glória. Juarez, você lembra que eram 3 reis? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que eram 3 presentes? Eu falei: lembro. Mirra, incenso e ouro. Oh, glória. Juarez, você lembra que no caminho de Maús era 2, depois se tornaram 3? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que na fornalha tinha 3 e depois apareceu 4? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que no alto do monte tinha 3 cruzes? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que no 3º dia, oh glória, oh glória, oh glória, Maria e outras mulheres foram até o túmulo, oh glória, a pedra estava removida no 3º dia? Eu falei: lembro. Juarez, você lembra que na visão de Isaías falou que viu o trono de Deus e a glória enchia a casa e os liminar da casa, os umbrais da casa tremiam e havia fumaça em toda a casa, e ele viu seres que tinham 6 asas, com 2 voava, com 2 tampava o pé e com 2 tampava a face. Eu falei: lembro. Mas Juarez, você lembra que eles diziam? Eu falei: lembro que eles diziam. E Deus dizia, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu falei: Deus, o que eles estão dizendo? Deus me: Juarez, desde a eternidade eles estão dizendo: santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. Quando Elias abre a vala e coloca 3 medidas de água, ele está dizendo: o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, e a palavra é a água que santifica e que lava de toda impureza. Jesus disse em João 17:17: santificai-os na verdade, a minha palavra é a verdade que santifica. O que santifica não é coreografia, o que santifica não é jogral, o que santifica não é cantor famoso, não é pregador famoso. O que santifica é a palavra, 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 palavra. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Palavra, 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 palavra. Em nome de Jesus, santidade através da palavra. Quando Elias preparou a estrutura, a glória desceu. E a senha de Elias foi a seguinte: Senhor, tudo isso eu faço para que o teu nome seja glorificado. Eu não estou fazendo para mim ter agenda. Eu não estou fazendo para me ser chamado. Eu estou fazendo para que o seu nome seja glorificado. Já estou finalizando a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu estou muito grato por poder ter passado aqui. Deus abençoe a vida do pastor Tiago. Está falhando. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Tiago por tudo. Pela oportunidade que me foi concedida aqui. E os demais obreiros dessa casa também. Verso de número 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal. Outra coisa aqui.
coube-lhe em sorte. Sabe o que está dizendo aqui? É privilégio, não é fardo. Nós sentimos o peso, porque o que nós estamos pregando, aleluia, é cobrado em nós. Às vezes tem gente que não entende que o vaso, ele falha, mas o que está dentro do vaso não falha. Vamos lá. Preste bem atenção. O vaso ele pode falhar, mas a essência, aquilo que foi posto dentro do vaso, não falha. O apóstolo Paulo disse: quisera Deus colocar um excelente tesouro. Obrigado, viu, varão? Quisera Deus colocar um excelente tesouro esse termo em é fixo, dentro, em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Perde quem não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia perde. E nós não temos que ler a Bíblia como críticos. Nós temos que ler a Bíblia como ovelha. Nós temos que ler a Bíblia dizendo: Deus, fala conosco. Né? Esse pastor aqui mandou colocar água no açaí para mim, irmãos. Gente, é um absurdo, é uma afronta. Pensei comigo, como é que pode? Irmãos, Irmãos, eu venho no estado do açaí. Não tem igual. Aí, irmãos, eu vou falar isso aqui porque... Irmãos, um copo desse aqui não era metade de um copo desse aqui de açaí. Primeiro falaram comigo que açaí, irmão, eu falei que era. Eu pensei que era açaí, falou, não, acabou. Aquele que falou que acabou, aquele ali, ó. Acabou. Aí eu pensei, eu não sou branco. Se fosse o Marco Feliciano, ele vinha com 2 caçambas de açaí. Ah, mas amanhã o Marco... Não posso brincar com esse jeito nenhum. Amanhã, se eu perder meu compromisso, amanhã meu nome vai falar. Aí vem com meio copo desse aqui de açaí para mim, irmãos. Aqui no estado do açaí. Irmãos, aqui é o estado do açaí. Aí esse vem com meio copo e falou: pastor, só sobrou isso. Aí eu disse: Aí esse falou assim: bota água. Eu falei: bota para o senhor água. Irmãos, eu esqueci das credenciais que estão sobre ele, sacerdotal. Eu falei: bota água para o senhor. Para mim, vai me tirar lá de Sabará para botar água na açaí para me tomar aqui? Isso é uma afronta. Você querer me afrontar. Mas já tem 8 litros lá. Sabe por quê? Porque amanhã o pregador é branco. Amanhã o pregador não é de cor. Aí amanhã lança CD, lança hino novo. Agora hoje, né? Vamos segurar amanhã. Bora lá, vem comigo, por favor. Vamos lá. Para a gente poder finalizar. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte. Espera aí. A sorte veio sobre ele, pastor. Sorte aqui é ser privilegiado para exercer a função de entrar no lugar onde se queima o incenso. Entre muitos sacerdotes que estavam ali, a sorte apontou para Zacarias. Qual é a sorte? Entrar no lugar santo para oferecer incenso. Aleluia. Agora deixa eu te contar uma história rapidinho aqui, rápido, para a gente concluir. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando essa crase no ar. Toda vez que o ar está craseado, a frase termina no feminino, ou então tem um objeto indireto à frente, a hora do incenso. Enquanto o sacerdote entrava, estava a multidão que precisava da expiação do lado de fora, dizendo: misericórdia, 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 misericórdia. Sabe por quê? Porque da entrada até o lugar, o altar, tinha um caminho. E esse caminho
não podia ser feita em pecado. Quem estava em pecado não passava pelo caminho. Oh glória, oh glória. Como é que acontecia naquela época? Colocava-se sinos na cintura do sacerdote. Colocava-se uma corda amarrada, oh glória. E o sacerdote ia entrando. Enquanto ele entrava, o povo dizia: misericórdia, 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 misericórdia. Enquanto ele caminhava, o sino fazia barulho. E o barulho do sino aumentava a expectativa do povo. Porque enquanto o sino fazia barulho, o povo entendia que o sacerdote estava vivo. E se o sacerdote está vivo, o incenso vai ser queimado. E se o incenso vai ser queimado, o pecado vai ser expiado. O que você quer dizer, Juarez? Zacarias está entrando, o sino balançando, e o povo dizendo: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Se o sacerdote entrasse em pecado no caminho, ele era fulminado, ele morria no caminho, porque estava em pecado. Lembra dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que pegaram incenso e foram levar diante do altar, e Deus matou os filhos de Arão. Levíticos capítulo 9. E Deus falou com Arão: joga a cinza deles para fora do arraial, porque eu não quero nem a cinza deles no meu arraial, na minha presença. Quem é os filhos de Arão? Os filhos de Arão são sobrinhos de Moisés. Quem é Moisés? Moisés é o homem que subia no monte e que descia de lá com o rosto resplandecendo. Quem é Moisés? Moisés é o homem que quando orava, o monte fumegava. Quem é Moisés? Moisés é o homem que levantou a mão e 10 pragas foram liberadas sobre o Egito. Quem é Moisés? Moisés é o homem que entrava na tenda. Quando ele entrava na tenda, as nuvens cercavam a tenda, e relâmpago e trovão ficava sobre a tenda de Moisés. Aí os filhos de Arão disseram um para o outro: papai é Arão, titio é Moisés. Papai é irmão de titio. Titio fala com Deus, Deus fala com papai, papai fala com arraial. Se Deus fala com titio, e se titio fala com papai, e se papai fala com arraial, e se tudo que Deus fala com titio, titio fala com papai, acontece no arraial, nós somos de casa. E se nós somos de casa, nós podemos levar fogo estranho perante o altar de Deus. Eu imagino Deus olhando do céu para a terra e dizendo: Nadab e Abiú, não mete a mão aí não, porque o meu negócio não é com família, o meu negócio é com quem tem caráter. O meu negócio não é porque você é sobrinho de Moisés, nem é filho de Arão. O meu negócio é se a sua veste está santa. Tem muita gente achando, porque o pai é presidente, pode fazer o que quer, porque a mãe é do ciclo de oração, pode fazer o que quer. Tem muita gente achando que é dono da igreja, que é dono de crente. Tem muita gente achando que a igreja é dele, mas Deus está dizendo: minha é a terra, a plenitude dela, e tudo quanto nela há. Os filhos de Arão pegaram a lâmpada, sim pastor, levaram fogo diante do altar e disseram: titio Arão, papai é titio é Moisés, papai Arão, vou meter fogo. Quando eles meteram fogo, a Bíblia diz que Deus liberou fogo do altar e matou os dois, e 2 montes de cinza ficaram na beira do altar. Deus chamou Arão e falou: Arão, não raspe a cabeça, não vista de pano de saco, e não fique de luto, e não planteie por causa da morte dos rebeldes, porque a minha santidade será conhecida diante de todos. Santificai-vos, porque eu sou santo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Já vou pregar um minutinho só e vou finalizar. Agora nós voltamos para o sacerdote chamado Zacarias, que está entrando no lugar santo para poder queimar incenso no altar de Deus. Zacarias está andando, o sino está batendo. Zacarias está andando, o barulho do sino está acontecendo. Enquanto Zacarias passa pelo caminho, o povo está intercedendo lá de fora. Enquanto Zacarias entra, pastor, o povo intercede. Quando Zacarias chega no lugar, ele para na ponta do altar. Na ponta do altar, do lado direito, Zacarias vê um anjo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu dizer, quem santifica no caminho vai ter revelação no altar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem tem santidade no caminho tem revelação na ponta do altar. O altar não revela para quem tem pecado, o altar revela para quem anda em santidade. Oh glória. Alguém decora, alguém recebe revelação. Alguém imita, alguém recebe revelação. Alguém copia unção, alguém recebe revelação. Alguém tenta, alguém é chamado. Alguém acha que tem, alguém recebe do alto.
Oh glória, deixa eu repetir. A pior coisa que tem é o ministério chamado estrela cadente. O que é o ministério estrela cadente? Deixa eu explicar. Já viu muita gente que estava cantando aí na igreja, estourou com 2 hinos, recebeu placa de ouro do YouTube, recebeu disco de ouro no Raul Gil, estourou na mídia, ficou 1 ano estourado, sumiu. Tem gente que ficou 2 anos estourada, as 10 mais pedidas, as 10 mais tocadas. A bichinha parecia um pavão, entrava na igreja toda cheia de holoforte, exaltada igual Nabucodonosor. Deus olhou do céu e falou: mais um que vai comer capim, porque não deu a glória para quem merece a glória. Vai ter que pastar para aprender que eu não dou minha glória para ninguém. Ou você adora ou prepara para comer capim, ô glória. Ou você desce ou ele te desce, ô glória. Deixa eu repetir. Ou você desce ou ele te desce. Ou você se humilha ou ele te humilha. Porque a glória dele, ele não dá para ninguém. Já estou terminando. Qual é o espírito, qual é o ministério de estrela cadente? É cantor que estava estourado, estourou. Estourou, virou menina. Estourou, virou menino. Oh glória, oh glória. Estourou, trocou de marido. Estourada, trocou de marido. Estourou, trocou de esposa. Elebaravara saia. Alaixe, minaicando vácia. Aleluia. Que Deus tenha de misericórdia e que visite esse vale de osso seco que está no Brasil. O que tem de osso seco tombado no vale está lotado. O que tem de gente que estava brilhando, mas agora caiu com a cara na terra. O que tem de gente que era a última batata do pacote, o último copo d'água no deserto, e Deus derramou na areia quente e falou: tu não é nada, toda a glória pertence a mim. Qual é o ministério de estrela cadente? É gente que brilha hoje e cai amanhã, oh glória. Ele brilha hoje, cai amanhã. Já viu que estrela cadente é assim? Ela brilha, mas cai, brilha, mas cai. Só que essa noite eu quero profetizar que você não brilha porque você não tem luz própria, porque a estrela não tem luz própria, oh glória. Você não brilha, mas você reflete o brilho do sol da justiça, porque o único corpo celestial que possui luz própria é o sol. A lua não tem luz própria, as estrelas não têm luz própria, Saturno não tem luz própria, Urano não tem luz própria, Plutão não tem luz própria. O único corpo que tem luz própria é o sol. É por isso que ele é o sol da justiça, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, a resplandecente e brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que foi morto, mas agora está vivo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o El Shaddai, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Adonai, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o Deus eterno poderoso. Ele é o curador, o libertador, o restaurador, o renovador, o levantador, o purificador, o justificador, o salvador, o levantador de quem está caído, o restaurador de quem está quebrado, o santificador de quem está em pecado. E esta noite, aquele que tem, aquele que faz, aquele que pode, aquele que opera, aquele que é, está com a glória virada para esse congresso. Vai acontecer. Aleluia. Fique em pé comigo, fique em pé comigo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A irmã vai cantar o hino. Dê o microfone, obrigado. Aleluia. Deus abençoe aos irmãos. Deus abençoe. Prazer conhecer o Senhor, saber onde o Senhor passou e quem Deus usou o Senhor, né, para poder discipular, ensinar, né, e estar de pé para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe o Senhor.
Vamos falar a nossa palavra senha? Queijo. 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 Olha, queijo. Nossa palavra senha é queijo, irmãos. Deus abençoe o povo do Vale do Aço. Eu sou muito grato ao pastor Antônio Rosa, que hoje é um pastor jubilado. Mas ali no Vale do Aço eu iniciei minha carreira ministerial. Tive inúmeras oportunidades no Vale do Aço. Sou grato. Nós estamos num trabalho missionário, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, o Senhor, Ele me deu um chamado para a obra. Eu digo isso não por vanglória, mas eu sinto o peso desse chamado. De fato, irmãos, eu sinto o peso. Eu tenho sentido o peso desse ministério. Mas eu tenho visto o cuidar de Deus. Eu me lembro quando eu comecei no meu chamado. A Raila hoje tem 13 anos de idade. O Azaf tem 10 anos de idade. Então meu ministério começou a despontar no estado do Mato Grosso. Há cerca de 7 anos atrás. Quando meu ministério começou a entrar em evidência no Mato Grosso. Naquela época o pastor Sebastião era o presidente. E eu me lembro que minha primeira viagem, saindo de Sabará, foi para Campo Verde. O pastor era o pastor José Alves, que hoje dorme no Senhor. Morreu com cerca de 48 anos de idade. Morreu de Covid, pastor José Alves. Eu me lembro que eu preguei em Campo Verde a primeira vez. A minha igreja que eu congregava, Congregação de Santa Inês, ela tinha 16 membros. 16 membros. E aquele dia eu fui convidado para pregar numa igreja que tinha mais de 2.000 pessoas. E quando eu cheguei, entrei pela porta do fundo, eu nunca tinha visto tanta gente no mesmo lugar. E o pastor me perguntou, quantos membros tem a sua igreja? Eu falei, 16. Aí ele disse, Deus vai te ajudar. E naquela noite Deus me ajudou. Ele salvou 184 almas. Deus me ajudou. E eu me lembro que dali eu fui para Pochorel, rapidamente. E em Pochorel, a gente muito pobrezinho, muito simplesinho. Eu e a Galzinha, minha esposa. Minha esposa é bonita, irmãos. Eu não sou não, mas minha esposa é. Eu orava e dizia, Deus, feia não. Não. Não, Deus. E quando eu estava no monte orando, se eu visse uma feia, eu fechava o olho. Travava o olho e dizia, enquanto não saía, eu senti que saiu, abre o olho. Porque vai com ela para a feia, ela achava que era eu. Eu me lembro que eu orei 7 anos para uma moça na presbiteriana, eu era presbiteriana ainda. Vou falar aqui na cama que é verdade. Cícera é o nome dela. Ela vai ler, ela vai ver isso, vai rir. E um dia ela me chamou no corredor da igreja e falou, não ora para mim não. Para de orar para mim. Eu não gosto de você, você é negro. Eu olhei e falei, verdade. Ela disse, você grita muito quando você prega, você pula, você transpira. Presbiteriana ela, né? E eu também era. Aí disse, eu não quero morar com você, não ora por mim. E eu tinha orado por um tempão já. Perdi minha oração toda, irmão. Aí depois que ela falou comigo, a mãe dela me consolou no corredor. A mãe dela disse, irmão Juarez, não fica triste não. Porque se minha filha casasse com você, os meus netos teriam cabelo ruim. A mãe dela me consolou. Está entendendo por que eu suporto pancada? Eu, se eu ficar sentado aqui batendo em mim 4 horas, eu levanto e prego normal. Eu sou como um tanque de guerra. Quanto mais bate em mim, mais Deus me usa. Eu não sou sensível, entende? Eu não ligo para isso, eu não ligo. Se a pessoa gostar de mim, eu prego. Se não gostar, eu prego também. Entende? Eu prego se a igreja estiver cheia, e tiver só eu na igreja, eu prego também do mesmo jeito. Eu me lembro que ela disse isso, e certa feita eu estava voltando da faculdade. E eu desci a rua, eu vi a minha esposa, a Gal. Eu vou casar com essa menina. Bonita demais, vou casar com ela. Mais bonita que a outra. E crente, pai dela crente. Aí eu chamei o pai dela e falei, irmão João, quer casar com sua filha? Ele falou, meu filho, eu sou pastor assembleano. Eu treinei minha filha para ser esposa de obreiro assembleano. Eu falei, eu também sou assembleano agora. Ele falou, o quê? Eu falei, acabei de virar agora. Eu falei, não acredito na predestinação, sou livre-arbítrio de escolha. Não sou calvinista, sou armeniano. E outra coisa, de calção o senhor não me vê. E virei assembleano. E estou aqui até hoje. Para a glória de Deus. Aleluia! E depois que nós nos casamos, nós começamos a fazer a obra. Olhe bem isso aqui. Eu casei dia 7/7/2007. Dia 8 eu fui pregar na cidade de Sete Pedras. Eu posso falar isso aqui porque é verdade. Não é testemunho mentiroso. Alguém disse, que loucura é essa?
Eu casei dia 7, dia 8 fui pregar. Não teve lua de mel, não teve praia, não teve. Eu não casei para ter uma mulher para ficar de biquíni, de bunda para cima na praia. Casei para ter uma esposa para mim. Desculpa a expressão. Eu não casei para colocar minha esposa nua na praia, deitada. Minha esposa é para mim, é o meu jardim particular. E eu me lembro que fomos para a obra. Jesus salvou, fizemos a obra e continuamos fazendo a obra. E os anos foram passando. E cheguei há 7 anos atrás em Pochorel. 8 anos atrás em Pochorel. E quando eu preguei em Pochorel, o pastor Abel me adotou como missionário. 4 anos ele me sustentou como missionário. 3 anos me adotou como missionário. Aí tiraram ele de Pochorel e mandaram ele para Jangada. Aí quando eu transferi para Jangada, ele falou: Juarez, eu não posso mais te sustentar como missionário nosso, porque me tiraram de Pochorel. Eu entreguei o campo e vou para Jangada. Mas Deus vai cuidar de você. Fiquei 1 mês sem ajuda missionária. Com 2 filhos, com uma filha e minha esposa grávida do Asaf. Fui pregar em Alto Araguaia, Alto Taquaril. Cheguei em Taquari e preguei a primeira noite. Preguei a segunda noite, fato. O pastor era o pastor Wilson, que vai ouvir essa mensagem, ele sabe disso. Quando eu terminei de pregar na segunda noite, o pastor Wilson pegou o microfone e disse: enquanto ele pregava, Deus me disse: sustenta o meu servo, sustenta o meu servo, sustenta o meu servo, glória. O pastor Wilson me adotou por 3 anos como missionário naquela igreja de Alto Taquari. Tiraram o pastor Wilson de Taquaril, mandaram para Alto Araguaia. Ele disse: não posso mais sustentar. Me mandaram para um campo pobre. Eu não tenho condições de te manter. Eu sei que o seu filho nasceu, sei que eu tenho sua esposa e sua outra filha. Eu vou orar por você. E a oração, irmãos, a oração, ela move a mão de Deus. Fiquei 2, 3 meses sem ajuda missionária. Eu estava na minha casa, o meu telefone toca. Quando eu atendo o telefone, eu digo: pronto. E a pessoa diz: a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor. Eu disse: como eu posso te ajudar? E a pessoa diz: você não pode, mas eu vou te ajudar. Eu não te conheço, mas de madrugada uma voz me disse: sustenta o meu servo na obra missionária, porque eu quero ele pregando a minha palavra. Um homem que eu nunca vi, que eu nunca peguei na mão dele, durante 5 anos, todo mês, ele mandava minha premenda para eu poder pregar o evangelho. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o salmista diz: eu fui moço, e agora velho sou, mas eu nunca vi o justo desamparado ser. Fecha os seus olhos, aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo, oh glória, oh glória. Não pare para ouvir o que os homens vão dizer. Ouça a voz de Deus. Tem alguém que essa noite que tem chamada missionária. Eu já estou finalizando. Deus vai te fazer largar o emprego, largar tudo. Oh glória, tu vai envolver com a obra, oh glória. Oh glória, desperta missionário, oh glória. Não tenha medo, porque Deus está no controle da tua vida. O Senhor está no controle da tua casa, da tua família. Deus está no controle de tudo, oh glória. Curva a tua cabeça, a irmã já vai cantar, já vou finalizar. Hoje é sexta-feira, amanhã pastor Marco Feliciano, Deus vai falar poderosamente através do príncipe dele aqui neste lugar. Para a glória do nome de pastor Marco Feliciano, é um dos maiores pregadores dessa nação, é um príncipe, um exegeta, um hermeneuta, um homem de Deus. Deus vai baixar a glória dele aqui neste lugar. Venha preparado, convide mais alguém, porque Deus tem um negócio aqui nessa casa. Hoje Deus jogou água, amanhã ele manda fogo, glória. Hoje Deus colocou a lei em ordem, amanhã ele manda o fogo, glória. Aleluia, aleluia. Eu me lembro que aquele homem, durante um tempo bom, sustentou a minha e a minha casa, aleluia. Aí chegou a pandemia, irmão. Fecharam-se todas as portas. Eu pregando via live da minha casa. E alguém disse: você passou fome? Não. Olhe para cá, olhe para cá. Eu vi Deus fazer milagre. Eu parava no posto de gasolina para abastecer meu carro. Quando eu parava para abastecer o carro, eu dizia:
bota 15 aí de gasolina. Desse jeito eu, bota 15 reais. O menino para a moto do lado e diz, é o pastor Juarez, desce aí para fazer uma foto com o senhor, pastor. Eu gosto demais do senhor. Aí faz a foto, abraça, conversa, aleluia. O frentista vem e fala, tá pronto, 15 reais. Aí ele diz, você colocou 15 reais? Eu falei, 15 reais? Não, enche o tanque dele e deixa um vale pago para quando ele voltar a encher de novo. Que eu estou pagando o tanque de combustível dele. Que 15 reais, pastor? Eu entendi porque Deus mandou parar aqui, ô glória. Ô glória, enchi o tanque. Deixa um vale, ô glória. Para quando ele voltar aqui, ô glória. Encher o tanque de novo. Porque ele está fazendo a obra. Irmão, no mercado, irmão. Com carrinho, empurrando carrinho. Com 3 crianças em casa, passando no corredor. Sem dinheiro no bolso. Andando no corredor do mercado, olhando o preço, calculando para comprar. Ô glória, no meio do mercado, alguém grita, pastor Juarez, Deus me disse que o Senhor estaria aqui, ô glória. Eu já trouxe mais um carrinho vazio, pode encher os 2, porque a tua despesa é minha, e Deus mandou dizer que está cuidando de ti. E quando eu colocava alguma coisa de segunda, alguém dizia, não, tu representa o reino, é de primeira. É de primeira, ô glória. Ô glória, o que é isso? É loucura, é loucura, é loucura. O irmão Alexandre, vou falar o nome porque é verdade. O irmão Alexandre estava na casa dele orando e disse, Deus, eu não posso sair, estou impedido de ir e vir. O dízimo, para quem que eu vou dar, o que eu vou fazer? Deus falou, a igreja está fechada, o teu pastor baixou a placa, a igreja foi desativada, liga para o meu servo. Ele falou, não tem o número. Deus falou, digita o número dele na internet, o número está lá. Liga para o meu servo, deposita na vida dele, porque eu quero honrar o meu servo. Criei uma aliança com o irmão Alexandre do Rio de Janeiro. Todo mês ele mandava o dinheiro para eu, ajudando minha despesa. Um dia ele disse, pastor Juarez, eu vejo um presente grande, eu vejo uma chave, eu vejo um documento. E eu estava orando para Deus me dar minha casa, irmão, minha casa. Em plena pandemia, Deus me disse, Juarez, compra uma casa para você. Pandemia, 3 meninos, irmão, sem agenda, não tinha lugar para poder pregar. Deus me acordou de madrugada e falou, compra a casa, compra a casa. Eu tinha 50 reais, ô glória. Deus falou, pode comprar. E eu comecei a procurar imóvel, pastor Tiago. Entrava no imóvel de 200 mil, dizia, não quero porque é barato. Parecia que eu tinha dinheiro, irmão. 200 mil, falava, não quero não, é muito barato, ô glória, ô glória. Parece loucura, mas não é não, irmão, não é não. É Deus, oh glória. Imóvel de 300 mil, dizia, não, quero não, é barato. Deus dizia, não compra. Imóvel de 500 mil, dizia, não compra, porque não é, oh glória. Quando chegou num valor que eu não vou falar o número, Deus falou, pode comprar, oh glória. Eu perguntei, aqui tem banho de sol? Aqui o sol nasce para mim tomar banho aqui na cobertura de sol? Porque eu quero um que tenha cobertura. Eu não quero o primeiro andar para ninguém passar na minha porta, nada contra o primeiro. Eu não quero terceiro porque eu gosto de orar. Eu quero o 4º e o 5º andar, ô glória. Alguém disse, esse aqui tem banho de sol. Esse aqui é na rua principal, ô glória. Assinei o contrato, irmão, não tinha o dinheiro. Parti para o monte para oração. Toda vez que eu subi para o monte para orar, Deus me lembrava de quando eu ainda era jovem. Eu não tinha me casado com a Gal. Sabe o que eu fazia, irmão? No meio da mocidade, eu ia para o monte orar, eu levava um tijolo, irmão. Eu levava um tijolo para o monte. E alguém dizia, você é louco, está levando um tijolo? Eu falava, não, isso aqui representa a minha casa. Dizia, você não tem nem esposa. E eu colocava o tijolo e falava, Deus abençoa a minha casa. Irmão, alguém dizia, que loucura é essa? Para tu conhecer, irmão Juarez, para tu saber quem é irmão Juarez. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu fui na banca de revista, comprei uma chave de carro. Eu não tinha carro, mas tinha uma chave. Eu subia com a chave do carro para o monte, ajoelhava e falava, Deus, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa. Aí a loucura veio, irmão, eu pirei da cabeça. Eu subia para o monte e dizia, Deus, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos. E os meninos diziam, você é doido, você não namora com ninguém, você não tem esposa. E eu dizia, já estou orando porque Deus vai dar. Sabe o que aconteceu, irmã? No dia de eu pagar o imóvel, eu não tinha o dinheiro, não tinha aprovação de crédito, era o último dia, ia pagar uma multa absurda. Quando eu fui atravessar a rua, meu telefone toca, alguém me diz, irmão Juarez, aleluia, Deus mandou te ligar, oh glória,
glória. E a conversa vai, a conversa vem. A pessoa orou comigo e falou: me dê sua conta. Só para você entender, na primeira leva, a pessoa mandou $500 mil na minha conta e falou: amanhã eu mando o resto. E Deus mandou te presentear e mandou te avisar que enquanto você pregar a palavra, Ele cuida de você, ô glória. Enquanto você pregar a palavra, Ele cuida. Levante a mão, 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 levante a mão. Zacarias estava fazendo a obra. Enquanto Zacarias cuidava da casa, Deus curava Isabel, ô glória. O anjo de Zacarias: Isabel, a tua mulher, dará à luz. Ele não disse que Isabel ia conceber, porque conceber no Aurélio é gerar em treva. Quando a Bíblia diz para Maria, o anjo diz: Maria, tu conceberás e darás à luz a um filho. De Maria ele entende: Maria, tu conceberás e darás à luz a um filho. Mas para Isabel ele diz: Isabel, darás à luz. Sabe o que ele está dizendo? Isabel não vai gerar, Isabel já gerou, ô glória. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto você trabalha aqui, Zacarias, eu já fiz o milagre lá, ô glória. Deus está dizendo para alguém aqui: enquanto você trabalha aqui, Tiago, eu já estou operando lá. Solta o hino, canta, canta, canta. Vem para frente. Vem cantar, minha filha. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Já estamos finalizando. Aleluia, aleluia. 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 Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Você vai perder amigos, mas vai ter comunhão com Deus. Você vai ficar sozinho, mas vai ter a presença de Deus. Me dá disposição para aprender. Vão te rejeitar, mas Deus